Fala galerinha, beleza? Então, vê só, vamos conversar um pouquinho mais, né, sobre radioatividade ou energia nuclear. A gente falou no vídeo introdutório sobre aquele acontecimento triste, né, que ocorreu na cidade de Hiroshima e de Nagasaki, quando os Estados Unidos lançou bombas nessa cidade, na Hiroshima a Little Boy e em Nagasaki a Fat Man. Então vamos entender um pouquinho o funcionamento dessas bombas, beleza? Antes disso, vamos relembrar alguns conceitos da radioatividade. Primeiro, o que é a radioatividade? Energia proveniente do núcleo do átomo. Por isso que a radioatividade também é chamada energia nuclear, né? Átomos instáveis, átomos com grandes quantidades de energia, liberam parte desse excesso de energia que eles têm na forma de radiação. Essa radiação pode ser de duas maneiras, como já visto no outro vídeo, ou na forma de partículas ou na forma de onda eletromagnética. Tranquilo até aí? Então, a gente já sabe que átomos radioativos são átomos com excesso de energia que tendem a liberar esse excesso de energia na forma de radiação, beleza? Outro conceito importantíssimo para a gente entender melhor as bombas atômicas de Hiroshima e de Nagasaki é o conceito de fissão nuclear. O que seria uma fissão nuclear, Elber? Fissão nuclear, gente, é quando nêutrons, né, que são partículas atômicas, partículas subatômicas, na verdade, nêutrons se chocam com átomos mais pesados, certo? E o resultado desse choque entre nêutrons e átomos radioativos é a transformação desses átomos mais pesados em átomos mais leves. E qual é a consequência disso? A liberação de gigantescas quantidades de energia. Só recapitulando, lembra lá quando os Estados Unidos lançou a bomba lá em Hiroshima? O calor produzido na hora, para você ter ideia, é da ordem de 5,5 milhões de graus Celsius. Então, são temperaturas elevadíssimas, certo? É um calor gigantesco produzido no intervalo de tempo muito curto, ondas de calor fortíssimas. Então, fissão. O que é a fissão? É o choque entre nêutrons, partículas subatômicas, com átomos mais pesados. O resultado desse choque é a transformação desses átomos, desses núcleos atômicos mais pesados, em átomos mais leves e produção de gigantescas quantidades de energia. Então, essa reação foi o princípio básico para a produção das bombas de Hiroshima e Nagasaki. A bomba de Hiroshima era uma bomba de urânio e a bomba de Nagasaki era uma bomba de plutônio, certo? Então, a fissão nuclear ela visa produzir grandes quantidades de energia num curto intervalo de tempo. Outra coisa importante para a gente ressaltar é que, além da onda de calor, as bombas atômicas também produzem radiação, uma onda de radiação muito elevada, ok? Essa onda de radiação, no caso das bombas atômicas, ela persiste por um certo tempo. Por que eu estou falando por um certo tempo? Porque se você for comparar a radiação que persiste em um ambiente produzida por uma bomba atômica, a radiação produzida em um ambiente por um acidente nuclear, né, o acidente de Chernobyl, que aconteceu lá na cidade de Pripyat, na Ucrânia, vocês devem saber que parte da região que fica ao redor da usina nuclear ainda é considerada inabitável. Por que isso? Já que em Hiroshima e Nagasaki, graças a Deus, as cidades já foram reconstruídas e são cidades habitáveis hoje em dia. Então, vê só, gente, o que acontece é o seguinte. Quando uma bomba atômica é produzida, a intenção dos cientistas é produzir grandes quantidades de energia num curto intervalo de tempo. Que no momento exato da explosão, essa produção de energia ela ocorra de forma muito rápida, praticamente instantânea. E essas bombas, como foram lançadas no ar, acima do nível do mar, né? Lá em Hiroshima, em torno de 600 metros acima do nível do mar, a radiação ela se dispersou, as partículas radioativas foram sendo dispersadas no ar. Tudo bem que lá na época, no dia da bomba, ocorreu pouco tempo depois do lançamento da bomba, chover na cidade. Isso aumentou os problemas da radiação na cidade. Mas o fato dessa bomba ter sido lançada acima do nível do mar
ela tem um efeito devastador gigantesco pela a onda de calor que é produzida, ela é dissipada muito rapidamente, porém, o efeito da radiação ele é menor comparado a um acidente nuclear. Por que isso? No caso lá do acidente, o material radioativo ele contaminou o solo, então ocorreu uma contaminação direta da radiação em contato com o solo. E detalhe, quando a gente fala em usina nuclear, né, para produção de energia elétrica, a intenção ela é diferente de uma bomba atômica. Como assim, Elber? A intenção é que esse material radioativo reaja mais lentamente quando comparado a uma bomba atômica. Por quê? E para que isso? Para que esse material radioativo consiga produzir energia por mais tempo, por um intervalo de tempo maior. Então, o que é que acontece? No caso de uma contaminação desse tipo, o material radioativo vai continuar emitindo radiação por um intervalo de tempo muito maior. Para você ter ideia, quando a gente fala em contaminação radioativa, é importante também a gente saber o conceito de tempo de meia-vida, ou período de semidesintegração. O que seria isso? É o tempo que leva para que metade, por isso o nome meia-vida ou semidesintegração, para que metade dos isótopos radioativos de uma amostra desintegrem-se. Então, quando eu digo que o urânio, por exemplo, tem um tempo de meia-vida de 4,5 milhões de anos, isso quer dizer o quê? Quer dizer que levam 4,5 milhões de anos para que metade de uma amostra radioativa de urânio desintegre-se. Quando eu falo que o carbono 14, por exemplo, já ouviram falar no teste do carbono 14, ele tem um tempo de meia-vida de 5.600 anos, eu estou querendo dizer o que com isso? Eu estou querendo dizer que levam 5.600 anos para que átomos radioativos de carbono 14 desintegrem-se. Isso é o que a gente chama de tempo de meia-vida ou período de semidesintegração. Elber, dá um exemplo aí desse teste do carbono 14, como a gente aplicaria no dia a dia. Vê só, vamos imaginar que foi encontrado um fóssil, certo? E que ao fazer o teste do carbono 14, os cientistas constataram que a porcentagem de carbono 14 existente naquele fóssil era de 12,5%. Qual será a idade aproximada desse fóssil? Vamos raciocinar comigo? Então, vê só, quando o animal estava vivo, a quantidade de carbono 14 que tinha no animal era da ordem de 100%, né? Da porcentagem de 100%, era total. Após a morte desse animal, com o passar dos anos, a quantidade de carbono 14 no animal vai sendo reduzida, vai diminuindo. E essa quantidade, ela diminui da ordem de 50%, da ordem da metade, não é isso? A cada 5.600 anos. O que é que isso quer dizer? Que a cada 5.600 anos, a quantidade de isótopos radioativos de carbono 14 é reduzida pela metade, beleza? Então isso quer dizer que o tempo de meia-vida do carbono 14 é de 5.600 anos. Assim que o animal morreu, a quantidade de carbono 14 nele era de 100%. Quando se passou uma meia-vida, a quantidade de carbono 14 caiu para 50%. Quando se passou mais uma meia-vida, a quantidade de carbono 14 caiu para 25%. Quando se passou mais outra meia-vida, a metade de 25% dá quanto? 12,5%, que foi exatamente a porcentagem encontrada no exemplo que eu dei. Então, como esse fóssil tem apenas 12,5% de carbono 14 e cada meia-vida tem um tempo de 5.600 anos, o que isso quer dizer? Vamos recapitular comigo? De 100% para 50% se passaram 5.600 anos, a primeira meia-vida. De 50% para 25% se passaram mais 5.600 anos, a segunda meia-vida. De 25% para 12,5%, que foi a quantidade encontrada, se passaram mais 5.600 anos, mais outra meia-vida. O que é que a gente percebe? Que nesse tempo ocorreram 3 meias-vidas. Cada meia-vida carrega com ela um tempo de 5.600 anos. Então, se eu tenho 3 meias-vidas, cada meia-vida tendo 5.600, 5.600 vezes 3,
me daria um fóssil com idade aproximada de o quê? 16.800 anos. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente falou sobre fissão nuclear, né? O conceito de fissão. A gente falou sobre período de semidesintegração e comentou sobre os efeitos da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então deixa teu feedback aí, que é extremamente importante para nós. Valeu, galera. Forte abraço.